Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1145 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não deixa de compartilhar na sua rede social favorita. Com certeza isso fortalece muito o projeto e eu fico imensamente agradecido. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros, lei estadual que dispõe acerca das diretrizes para a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico por nutricionista com cobertura obrigatória pelas operadoras dos planos de saúde. Gente, aqui foi a Lei 8880 de 2023 do Estado de Alagoas. E o que essa lei previu? Dentre outros pontos, que os nutricionistas, quando forem solicitar algum exame, devem acrescentar ao pedido uma justificativa técnica fundamentada, explicando, a necessidade de avaliação nutricional e acompanhamento do paciente. Para quê? Para que fosse possível, assim, uma auditoria do plano de saúde, uma deliberação, da auditoria do plano de saúde, para decidir se vai ou não autorizar esse exame. Gente, esquisito, né? É esquisito, antes de entrar aqui na questão, no ponto-chave, não é? É esquisito porque um médico, quando requer um exame, ele não precisa trazer justificativa nenhuma, não, ele requer o exame. Vai ali naquela folhinha padrão, né? Ali ele coloca, pode até ter alguma justificativa, né? Mas é algo bem direto ao ponto, né? Então, por exemplo, exame tal, motivo, busca por determinada doença. Enfim, ele vai colocar ali por quê, não é? Mas não é algo tão completo. E aqui nesse caso, a lei estadual, ela previa que o nutricionista tinha que trazer ali de fato uma justificativa técnica fundamentada para solicitar um simples exame. Então, realmente, está aqui um pouco em dissonância com aquilo que está previsto nas regulamentações acerca do tema, não é? E não há uma previsão da mesma forma para o médico. Essa lei é constitucional? Gente, não é. Essa lei não é constitucional. E aqui é uma inconstitucionalidade formal mesmo, tá? Porque a competência para legislar sobre o tema é da União. Então, nós temos aqui uma competência para legislar sobre política de seguros, professor, mas política de seguros é plano de saúde, né? Então, é uma regra sobre autorização de exame e plano de saúde, competência privativa da União, está lá no artigo 22, inciso 7º. Também se entendeu que trata aqui sobre direito civil, né? Que também seria uma competência privativa da União. Para mim está mais claro que trata sobre política de seguros propriamente. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros, lei estadual que dispõe acerca das diretrizes para a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico por nutricionista com cobertura obrigatória pelas operadoras do plano de saúde. Gente, vão me desculpando a minha voz se eventualmente falhar, tá? Estou voltando aqui de uma gripe um pouco pesada, até por isso atrasou um pouco, né, os podcasts na edição anterior. Falei sobre isso com vocês, então vão me desculpando e eu vou aproveitar para fazer aquele convite super especial. Você que ainda não é assinante do Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um baita diferencial nos teus estudos, o acesso a material semanalmente atualizado, também aos nossos informativos, a todos os planos de leitura, com uma única assinatura. Então vem fazer parte do Clube da Lei. E o último convite, já que o podcast hoje é pequeno, também os convites serão rápidos,
vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que publicar aquele artigo, aquele livro é mais fácil do que você imaginava e vai ser um baita diferencial em uma prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por usurparem a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais relativas às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, bem como por extrapolarem a competência suplementar conferida aos Estados-membros, normas da lei estadual que permitem o desempenho de atividades de guarda e policiamento pelos prestadores de serviço voluntário e que restringem, sem justificativa razoável, a idade máxima para ingressar no serviço voluntário ou prorroguem o seu prazo de duração para além do previsto na legislação federal. Nossa Senhora, que destaque grande, né? Realmente a gente se perde aqui nesse destaque. Tem maiores, né? Mas nesse aqui eu confesso que eu mesmo me perdi lendo esse destaque. Mas, gente, o tema aqui é prestação voluntária de serviços às polícias militares e corpos de bombeiros militares. Existe isso? Existe, gente. Está lá, inclusive, na Lei 10.029 de 2000. Essa lei traz exatamente essa previsão de prestação voluntária de serviços à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. E é um serviço voluntário, mas que essas pessoas elas podem receber bolsa, tá? E aí, gente, claro que o Estado ele pode trazer alguma previsão acerca do tema, né? Até porque as polícias militares são estaduais, mas essa legislação federal já traz as diretrizes. Então, por exemplo, a prestação voluntária ela tem duração de 1 ano, prorrogável no máximo por mais 1 ano. Essa é uma previsão que está aqui na lei federal. Outra previsão, esse serviço que vai ser prestado, ele tem muito mais ali um viés de serviço administrativo. E outro ponto, temos a previsão de que há um limite máximo de idade, seria homens e mulheres de 18 a 23 anos. Ocorre que esse limite etário de 23 anos já foi declarado inconstitucional, foi na ADI 4173, lá no ano de 2019. Por quê? Porque entendeu-se que era um limite não razoável, porque apesar de ter a questão física, não é razoável imaginar, por exemplo, que uma pessoa de 25, 26, 27 anos, 30 anos, ainda não, ou melhor, não tenha mais condições físicas para tanto. Então, de fato, foi considerado inconstitucional. E em que inova essa Lei 14.012 de 2001 do Estado de Goiás? Vamos lá. Prevê possibilidade de atuação dos voluntários na guarda e policiamento ostensivo ou preventivo a pé e de eventos. Esse ponto aqui é constitucional? Não é, tá? Já vou dizer de cara que é inconstitucional, porque, como eu disse, a atividade desses voluntários é uma atividade preponderantemente de caráter auxiliar e administrativo, ou melhor, preponderantemente não, tá? Unicamente. O termo utilizado foi unicamente. Ademais, prevê uma idade máxima de 27 até a data da inscrição para a seleção. E aí você pensa assim, olha, a lei federal trouxe 23 é inconstitucional. E 27 é inconstitucional também, tá? Não seria possível aqui essa previsão dessa idade máxima, porque entendeu-se também que não existe um motivo relacionado ao exercício, entendeu também que não era razoável. Por último, a lei federal traz que o prazo é de 1 ano, prorrogado por mais 1. Aqui trouxe que o prazo é de 1 ano, prorrogável por até 2 vezes. É constitucional? Não. Então, a lei federal traz que só pode uma prorrogação, a lei estadual não poderia prever de forma diversa. Como é que ficou, então, o destaque? São inconstitucionais por usurparem a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais relativas às polícias militares e ao Corpo de Bombeiro Militar, bem como por extrapolarem a competência suplementar conferida aos Estados-membros, normas da lei estadual que permitem o desempenho
de atividades de guarda e policiamento pelos prestadores de serviço voluntário e que restringem, sem justificativa razoável, a idade máxima para ingressar no serviço voluntário ou prorrogam o seu prazo de duração para além do previsto na legislação federal. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, da autonomia dos tribunais, da reserva de lei complementar nacional e a reserva de iniciativa, norma de Constituição Estadual, oriunda de iniciativa parlamentar, que disciplina matéria atinente à eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça local. Gente, então temos aqui uma norma, da Constituição Estadual que é bem inconstitucional, né? Será que existe isso de ser bastante inconstitucional? Não sei, né? Talvez seja igual a estar bastante grávida. Não sei se dá para estar pouco ou muito grávida, da mesma forma, ser pouco ou muito inconstitucional. Mas aqui temos 4 motivos, elencados. E foi a Emenda Constitucional 67 de 2013 do Estado do Mato Grosso. A emenda teve iniciativa parlamentar, tá? Esse ponto é importante. E ele trouxe que cabe privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso eleger seu órgão diretivo por maioria absoluta e voto direto, secreto e paritário, dentre os membros do Tribunal Pleno, exceto os cargos de corregedoria, por todos os magistrados em atividade de primeiro e segundo graus da respectiva jurisdição para um mandato de 2 anos, permitido uma recondução. E aí, gente, o problema aqui não é nem tanto material, não é? O problema aqui, basicamente, foi, primeiro, a iniciativa teria que ter sido do próprio Tribunal de Justiça, né? Teria, até porque trata diretamente sobre a organização e divisão judiciária do Tribunal de Justiça local. Segundo ponto, a competência é da União para, mediante uma lei complementar de iniciativa do STF, legislar sobre a organização da magistratura nacional. Atualmente nós temos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35, que traz as disposições que devem ser seguidas pelos estados e DF, e de fato é necessário que seja através de lei complementar essa previsão. Está lá no artigo 93 caput da Constituição Federal. E aí o problema é que essa legislação estadual, ela trouxe critérios diferentes do que estão fixados na LOMAN. Então, por isso, há também aqui uma inconstitucionalidade. Sob o aspecto material, entendeu-se que cabe ao próprio Poder Judiciário a definição de seus regimentos internos e a iniciativa de lei, que disponha sobre a autonomia. Então, de fato, uma lei que aqui era uma emenda à Constituição, melhor dizendo, mais uma norma, que trate sobre a organização interna do tribunal, direito de voto dos magistrados, trate sobre quem pode e quem não pode exercer tal cargo e tal cargo. Isso aqui, de fato, não parece constitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, autonomia dos tribunais, reserva de lei complementar nacional e reserva de iniciativa, norma da Constituição Estadual, oriunda de iniciativa parlamentar, que disciplina matéria atinente à eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça local. Próximo julgado de hoje, que na verdade já é o último julgado do dia, ele foi inserido lá no ato das disposições constitucionais transitórias. E o destaque aqui ficou da seguinte forma: quando não houver pagamento das parcelas do precatório, podem incidir juros de mora durante o prazo do parcelamento estabelecido no artigo 78 da DCT, excluindo-se o período de graça constitucional, que está previsto lá no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá, 2 pontos aqui. Primeiro, foi esse tal desse parcelamento de precatórios. Ele está previsto lá no artigo 78 da DCT, foi incluído pela Emenda Constitucional 30 de 2000 e traz uma possibilidade de parcelamento em 10 anos em prestações iguais e sucessivas em relação a precatórios. Ressalvava-se aqui somente precatórios tidos como de pequeno valor e os de natureza alimentar. E aí, gente,
Felizmente, esse dispositivo foi julgado inconstitucional. Foram, né, melhor dizendo, as ADIs 2356 e 2362 do DF. Acontece que houve uma modulação de efeitos. E por essa modulação de efeitos, entendeu-se que haveria uma eficácia ex nunc, né, então dali para frente, mantendo os parcelamentos realizados até 25 de 11 de 2010, que foi a data em que foi concedida uma medida cautelar para suspender os efeitos desse dispositivo que de fato é bem inconstitucional, né? Mais uma vez o bem inconstitucional aqui, bastante inconstitucional. Mas por que é bastante inconstitucional? Porque traz uma situação desarrazoada para a pessoa que tem seu crédito com o poder público que já tem ali uma série de benefícios, inclusive pagar por precatório é um benefício imenso. Quem dera eu pudesse pagar minhas dívidas por meio de precatório, não é? E, além disso, você permitir um parcelamento em 10 anos, bem complicado, não é isso? Segundo conceito aqui muito importante, é o conceito de período de graça constitucional. E esse período de graça constitucional está lá no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, olha só como é bom ser Estado. Eu tenho um precatório. Esse meu precatório foi apresentado até 1º de julho. Quando é que o Estado tem que me pagar? Ele tem que incluir no orçamento o valor para me pagar. A partir de quando? A partir do final do exercício seguinte. Então, eu apresentei aqui dia 1º de janeiro de 2022. Ele vai ter até o final de 2023, até o final do outro ano, para pagar esse valor, sem que antes corra R$ 1 de juros. Muito bom ser Estado. Exemplo didático, gente, vamos lá. Prefeitura de Curitiba foi condenada a pagar 10 milhões a uma empresa de construção civil por uma obra realizada. Precatório expedido que dia? 15 de junho de 2023. Nós vimos, não é, pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, que se for apresentado até 1º de julho, esse pagamento deve ser feito até o final do exercício seguinte. Então, 15 de junho está dentro, né? Está dentro. Devido ao alto valor, a Prefeitura optou pelo parcelamento em 10 prestações anuais de R$ 1 milhão cada, com base no artigo 78 da DCT. Não é inconstitucional, professor? Mas acontece que vocês viram que tivemos aqui uma modulaçãozinha de efeitos, né? Seria até melhor, na verdade, se eu tivesse utilizado aqui um ano mais antigo. Então, apaga 2023 e pensa aqui que foi em 2008, por exemplo, 2007. Vai ser melhor o exemplo e vai ser mais compatível. Mas vamos lá, vamos pensar aqui só no período de graça constitucional, tá? Esquece essa questão do ano. Foi apresentado ali em junho de 2023, tem que pagar até 31 de 12 de 2024. Se não pagar, a partir de 1 de 1 de 2025, começa a correr juros. Por quê? Porque até então está no período de graça constitucional. Mas agora vamos pensar assim, ó. São 10 parcelas. Na primeira parcela, teria até o fim do ano seguinte para pagar e só em janeiro do outro ano era que começaria a correr juros. Mas e se, por exemplo, o Estado atrasar o pagamento de alguma das outras parcelas? Então, imagina que tinha a terceira parcela vencendo em 31 de 12 de 2026. Quando começa a correr juros? Só em 2028 ou já começa a correr juros no dia seguinte ao vencimento, 1º de janeiro de 2027? Gente, começa a correr juros em 1º de janeiro de 2027. Ou seja, esse tal desse período de graça constitucional, ele vai ter relação só com a primeira parcela, tá? Então, a primeira parcela foi apresentada até 1º de julho de 2022. Ele tem até 31 de dezembro de 2023 para pagar e em 1º de janeiro de 2024 começa a correr juros.
Agora, se a segunda parcela vence em 31 de dezembro de 2025, no outro dia já começa a correr juros, tá? Então é só isso. Basicamente, o que foi decidido foi isso. Foi que no parcelamento, o período de graça constitucional só tem aplicabilidade em relação à primeira parcela. Até porque tá bom de graça, né? Só mesmo na primeira parcela, que já é até demais, porque só o poder público que tem direito a esse tipo de situação. Então, como é que ficou o destaque? Quando não houver o pagamento das parcelas do precatório, podem incidir juros de mora durante o prazo de parcelamento estabelecido no artigo 78 da DCT, excluindo-se o período de graça constitucional. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final. E eu vou agradecer mais ainda se você deixar o like, deixar um comentáriozinho dizendo o que achou, compartilhar com um amigo, compartilhar na sua rede social. E aí não precisa fazer tudo de uma vez não, tá? Escolhe só um que eu já agradeço demais. Você não faz ideia do quanto fortalece esse projeto. E nós temos conseguido, graças a Deus, crescer. Estamos chegando a mais pessoas, mas só com a sua colaboração chegaremos a mais pessoas ainda. Muito obrigado, eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.